Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Doutrina Católica, um programa que vem trazer para você uma fé verdadeira, aquilo que ensina a Igreja Católica. Não é o que eu que ensino, mas o que a Igreja te ensina. Nós vamos começar com um assunto que muita gente pensa que faz, mas às vezes não faz direito, que é a devoção. Hoje falaremos sobre devoção. Iniciaremos então pedindo as graças de Deus para a nossa vida, fazendo uma oração para que Ele nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, então, falaremos sobre devoção. O que é uma devoção? Como que você vive a sua devoção? Muitas pessoas têm devoção a algum santo, muitos dizem que têm devoção também a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. Mas como que funciona essa questão da devoção? Como que você pratica essa devoção que você diz que tem, de acordo com aquilo que os santos viviam? Por exemplo, muitas pessoas dizem que têm devoção com Padre Pio, mas até hoje não é filho espiritual de Padre Pio. Você que diz ser devoto de Padre Pio, você precisa ser filho espiritual dele. Escreve uma carta, hoje é um e-mail, você manda, eles mandam uma relíquia para você de Padre Pio, coloca o seu nome no livro e você se torna, então, um filho espiritual do Padre Pio. Mas não é só simplesmente isso. É você viver de acordo com o que Padre Pio ensinou. Ser devoto de um santo é você trilhar os caminhos. A nossa devoção, ela tem um único objetivo, que é nos levar para Cristo, direcionar para Cristo. Aquele santo, ele só é santo porque ele acertou o alvo, ou seja, ele pecou, mas ele não desistiu, e na sua vida de fé, na sua caminhada, ele seguia sempre o alvo, que é Cristo. Assim como São Paulo diz na sua carta, que ele segue persistindo a alcançar o alvo. E este alvo é a cruz de Cristo. Todos os santos nos direcionam para Cristo. E se ele não está te direcionando para Cristo, você não está seguindo bem os passos daquele santo. Então você não está seguindo bem a devoção àquele santo. Você não pode parar as suas orações direto para aquele santo. Se você reza para Padre Pio, pela intercessão dele na sua vida, tem que viver conforme ele viveu. Pedir a ele que derrame sobre você as graças que foram também derramadas na vida dele, para que você siga esses passos, para que você também tenha essa visão, a visão de olhar para a sua frente e ver apenas Cristo. Você não pode olhar para uma imagem, para um ícone, fazer orações para Padre Pio e ficar somente nele. Ele precisa te levar para Cristo. Os seus passos, ele tem que dar em direção a Cristo. Se você começar a dar passos apenas em direção ao santo que você é devoto, você praticamente não vai sair do lugar. Porque o santo ele não quer trazer você para o lado dele. Ele quer ajudar você a alcançar Cristo. Então ser devoto de Padre Pio é isso. Você se tornar filho espiritual dele, conhecer a vida de Padre Pio. Olha, você já leu sobre a vida de Padre Pio? Tem um livro muito bonito que conta a vida de Padre Pio. Tem filmes também que falam sobre Padre Pio, mostrando a vida dele. Você já assistiu esses filmes? Você conhece como Padre Pio viveu? Às vezes você conhece alguns milagres. Padre Pio, ele era um místico dos nossos tempos, muito poderoso, e nós conhecemos várias obras de Padre Pio, vários milagres que ele fez, inclusive em vida. Dons que Deus derramou sobre a sua vida, como o dom da bilocação. Padre Pio, ele tinha
uma intimidade tão grande com Deus que Deus manifestou grandes milagres na sua vida enquanto ele estava vivo. E até depois de morto, né, muitos milagres foram acontecendo. Então, Padre Pio te direciona para Cristo. Outras pessoas dizem ser devotos também de São Francisco de Assis. Você conhece a vida de São Francisco de Assis? Você segue os passos de São Francisco de Assis? Outros dizem que é de Santa Teresinha. Você conhece a segunda via? Sabe como que Santa Teresinha viveu? Sabe quais foram as dificuldades que ela passou na sua curta vida? Mas como que ela superou tudo isso? Você já leu os escritos de Santa Teresinha? Tem um livro dela aqui também, que é os escritos que ela deixou, a história de uma alma, conta sobre a vida de Santa Teresinha. E esses livros, tem até um filme que fala sobre Santa Teresinha, esses livros contam a história do santo. Mostra qual que foi a caminhada que ele fez, né, as dificuldades que ele enfrentou, o que eles fizeram para superar essas dificuldades, como que eles conseguiram, né, alcançar esta santidade. Então nós precisamos ser devotos, mas devotos fervorosos. Por exemplo, de Santa Teresinha, conhece a segunda via? Você pratica, você que é devoto de Santa Teresinha, pratica esta pequena via na sua vida? Ou você simplesmente tem uma imagem de Santa Teresinha lá na sua casa e que às vezes você reza um terço diante dessa imagem? Isso não é devoção. Devoção hoje se transformou muito em sentimentalismo. E esse sentimentalismo ele vai nos tirando aquilo que Cristo, né, aquilo que Deus quer que nós façamos quando nós somos devotos de algum santo. Não é simplesmente esse amor que às vezes você sente no seu coração. Não, é vida real. É superar os seus problemas, assim como aquele santo que você admira, que você é devoto, superou. Lutar como ele lutou. Conhecer as vias que ele passou, para que você também possa trilhar essas vias. E se você tiver dificuldade, peça intercessão para aquele santo. Muitas pessoas também dizem ser devotos de Nossa Senhora. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes. Na verdade, há uma grande diferença na devoção entre Nossa Senhora e os outros santos. Há uma distância muito grande entre Nossa Senhora e os outros santos. Nós não podemos ter uma devoção a Nossa Senhora da mesma forma que nós temos uma devoção a um santo. Padre Pio, São Francisco, Santa Teresinha e tantos outros que nós conhecemos. Porque Nossa Senhora, ela não é uma santa, assim como nós conhecemos os outros santos, que viveram a sua vida, que pecaram, que tiveram que superar os seus pecados, tiveram que vencer as suas dificuldades para um dia alcançar a santidade. Nossa Senhora é bem diferente. Ela já nasceu sem o pecado original. Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser a mãe dele. Qual que é a diferença de um santo, então, para Nossa Senhora? É enorme, enorme. Nossa Senhora, quando foi concebida sem o pecado original, ela foi concebida assim como o primeiro homem e a primeira mulher foi concebida. Ela tinha dons préternaturais, assim como Adão e Eva tinham. Dons que não cabem a nós, seres humanos, mas que Deus, por sua imensa misericórdia, quis dar a Adão e Eva e os deu também a Nossa Senhora. Isso porque ele precisava que Nossa Senhora fosse uma mulher muito pura e muito perfeita, porque ela foi um canal da obra da redenção. Assim como Eva, ela participou da obra da criação, por ter sido a primeira mulher, Nossa Senhora participou da obra da redenção, sendo uma nova Eva, sendo uma mulher perfeita, para dar à luz ao Deus perfeito, que é Jesus. Então nós não podemos ser devotos de Nossa Senhora como nós somos devotos de alguns santos, porque há esta diferença. Nossa Senhora hoje, ela participa da glória de Deus. Os santos, por participarem também da glória de Deus, mas em um grau muito inferior, não como de Nossa Senhora. E é por isso que nós não podemos tratar a nossa devoção que nós temos aos santos de menores graus como a Nossa Senhora.
para aprendermos a ter uma devoção a Nossa Senhora verdadeiramente, Deus suscitou um homem, né? São Luís Grignon de Montfort, onde ele escreveu o Tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Aqui neste livro mostra como que nós devemos ser devotos de Maria, e que não é uma devoção como nós somos, como nós temos com os santos. É uma devoção muito superior, há muitas ações que nós temos que praticar, há muitos atos de fé e atos concretos também que nós temos que fazer, que trazer para a nossa vida, para a nossa caminhada, para dizermos, eu sou verdadeiramente devoto de Nossa Senhora. Não é uma devoção como aos santos, é muito superior. São Luís, ele vem falar neste livro a diferença entre Nossa Senhora e Deus. Ele está logo no início, né, dos escritos dele. Ele diz que Nossa Senhora, perante Deus, perante a Trindade Santa, ela é como que um átomo. Ela quase que não assim, a gente quase que não enxerga ela pelo tamanho que ela tem em comparação à Santíssima Trindade. Mas em comparação a nós, Nossa Senhora tem um tamanho enorme, porque ela é corredentora da obra da redenção. Ela é corredentora dessa obra de salvação, chegou até nós através de Jesus, mas antes passou por Nossa Senhora. É por isso que nós temos essa devoção muito maior por Nossa Senhora, e temos que tê-la de uma forma certa, de uma forma correta. Não como temos a devoção aos outros santos. Por isso que, ao ser devoto de um santo, ao você se identificar com algum santo, você não pode simplesmente ter um sentimentalismo por aquele santo. Muitas vezes as devoções elas surgem por família, né? Uma família toda é devota de São Francisco, os filhos também passam a ser devotos de São Francisco. Muitas vezes a nossa devoção, se ela vem através de uma conversão muito forte, porque nós identificamos a nossa conversão com a conversão daquele santo também. Então nós passamos a seguir, nós passamos a conhecer a vida dele e tentar viver aquilo que ele viveu e seguir os ensinamentos que ele deixou escrito. Seguir os ensinamentos que aquele santo nos ensinou. Então ter uma devoção é muito mais do que você ter uma simples imagem na sua casa. É você ter aquela imagem que vai lembrar apenas aquele santo, a vida daquele santo, mas quando você estiver diante daquela imagem, você vai olhar para ela com outros olhos. Por exemplo, essa imagem de São Francisco de Assis que está aqui. Quando você olhar para uma imagem de São Francisco, ela já nos remete a algumas coisas, né? Cheio de animais, porque São Francisco ele tinha um amor especial aos animais. Né? São Francisco carrega o terço, ele tinha uma devoção também à Nossa Senhora, como todos os santos que nós conhecemos tinham. São Francisco ele foi um frade, né? Mas ele nunca chegou a ser ordenado como padre. Ele fundou a sua ordem, né? E através dela, né, muitas pessoas foram convertidas. Ele teve as chagas de Cristo no seu corpo. Foram sim, obras enormes que aconteceu na vida dele, superações muito grandes. Há um fato na vida de São Francisco, que um dia ele começou a sentir um desejo estranho no seu corpo. Ele viu que aquilo era uma tentação. O que ele fez? Ele se jogou num roseiral cheio de espinhos e se rolou por ele para que aquele fogo, aquela tentação que estava vindo na vida dele, ela pudesse sair pela força, não somente do amor que ele tinha por Cristo, mas também pelas suas ações, pelos seus atos. Ele quis matar aquele desejo de uma forma violenta. E hoje essa roseira, ela existe ainda no mesmo lugar, porém ela não tem mais espinhos. Um sinal de Deus na vida de São Francisco, por aquela ação que ele fez com que aquela roseira parasse de dar espinhos. É uma roseira que tem rosas, mas não tem espinhos. E se você é devoto de São Francisco, o que você está fazendo para superar os desejos que te afastam de Deus? É isso que nós temos que aprender com os santos. O que eles fizeram e o que nós temos que fazer para que a nossa caminhada ela seja congruente com aquilo que aquele santo viveu. E através desta caminhada, através dos ensinamentos daquele santo, através da observação de como que eles agiam, de como que eles falavam, de como que eles rezavam,
é que nós temos que também fazer o mesmo. E assim nós teremos uma verdadeira devoção. Não uma devoção de sentimentalismo. Não uma devoção que vai fazer com que a gente simplesmente, às vezes, reze um pouquinho por aquele santo e na hora de apuros a gente peça a ele alguma graça. Mas é uma devoção para vivermos no nosso dia a dia. É uma devoção para que a nossa vida ela seja de acordo com o que aquele santo viveu, com o que aquele santo ensinou. É claro, nós não vamos acertar sempre. É claro que nós vamos cair muitas vezes. É claro que a nossa vida nunca será comparada com a vida daquele santo. Mas é claro que eu vou andar nos mesmos passos que ele andou. Não acertando aquilo que ele acertou sempre, mas trilhando o mesmo caminho. E é assim que nós temos que fazer. Assim como nós somos devotos de muitos santos, alguns nós temos um carinho muito especial e devemos seguir a vida deles, nós temos que ter a certeza de que a nossa caminhada ela não termina na devoção daquele santo. Mas se através do caminho que ele trilhou nós não chegarmos até Deus, a nossa devoção ela será falsa, ela não será verdadeira. Então lembre-se, um santo ele sempre aponta para Cristo e nunca para ele mesmo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio de Doutrina Católica.